Então, para introduzir, antes de introduzir a seção 5, hoje a gente vai falar da seção 4.9, que é a seção que fala sobre primitivas. Então, a gente termina o capítulo 4 hoje e na próxima aula a gente começa o capítulo 5 para falar de integrais. Então tá aí, né? Formalmente a definição de primitiva é uma função f maiúscula, né? Denominada de primitiva, primitiva de f minúsculo, se no intervalo a derivada for igual à função, né? Para todo ponto lá dentro daquele intervalo. Então, o conceito não é muito difícil de entender o que é uma primitiva. Né? A coisa que precisa ter em mente é que você pode pensar na derivada como uma operação, né? Uma operação linear. Você pega uma função, você pensa num operador derivada, né? Sai de uma função para levar em outra. Né? Por exemplo, você pega a função x ao quadrado, e aí se você vai derivar essa função x ao quadrado, você tem que a derivada é 2x, deixa eu ver se está pegando. A função x ao quadrado, você tem que a derivada é 2x. Então, o operador, nesse sentido, né, leva uma função em outra. Estou chamando aqui de derivada. Eu posso levar essa função aqui em outra também, né, por esse mesmo operador. Né? Pela derivada, eu chego numa outra função aqui. Né? Só olhando para ver se dá para pegar daqui. Que é 2. Eu posso continuar indo nesse caminho, né? Derivar mais uma vez, derivar outra vez, né? E aí eu tenho... Não sei se pega daqui. Vou para cá, né? F3 linhas de x é uma outra função. F4 linhas de x é uma outra função. Eu posso sempre ir indo numa direção, né? O que é primitiva? Primitiva é basicamente você entender o oposto, o caminho inverso desse caminho. Por exemplo, você pode se perguntar quem que é a primitiva, quem que é uma primitiva de 2x. Então, uma primitiva de 2x é você ir para o caminho inverso aqui, certo? Que é x ao quadrado. X ao quadrado é uma função que, quando se deriva, dá 2x. Então, x ao quadrado é a primitiva de 2x. Aí a gente escreve assim, né? O f maiúsculo é o x ao quadrado e o f minúsculo é o 2x. Naquele sentido que estava escrito lá na definição, com maiúsculo e minúsculo. Então, isso que é primitiva. O nome diz primitiva no sentido de ser antes, né? De antes. Então, é como se a derivada fosse num caminho e a primitiva viesse na outra direção. Uma coisa importante de se observar é o seguinte, olha. Enquanto a derivada da função vai num caminho e chega numa outra função aqui, ó, a primitiva ela não vem nesse caminho único, não. O que eu quero dizer com isso? Vai, cadê o apagador? Aqui. Porque aqui em 2x, eu vim nessa primitiva aqui, né? X ao quadrado. Mas nota que essa função aqui também, olha, x ao quadrado mais 1. Nota que essa função aqui também é, uma primitiva de 2x. X ao quadrado mais 1 também é uma primitiva de 2x. Da mesma maneira, x ao quadrado mais 2 também é uma primitiva de 2x. Uma maneira mais geral de escrever isso é escrever assim, x ao quadrado mais c, onde c é uma constante. Então, a primitiva de uma função, uma primitiva, a gente não fala assim, primitiva, né?
Então, assim, a primitiva não é única, né? Não existe uma única primitiva de uma função qualquer. Outra coisa para se observar também é que nem sempre é fácil encontrar a primitiva de uma função, né? Enquanto algumas são bem fáceis, né? Por exemplo, a primitiva dessa aqui é fácil demais, né? A primitiva de 2x é x ao quadrado. Agora você já parou para pensar que função que eu vou derivar que vai dar essa daqui? Sei lá, cosseno de x elevado a ln de x, sei lá. Cosseno de 3, sei lá. Não precisa ser tão complicado assim. Cosseno de 3 elevado a ln de x, sei lá. Que função que eu vou derivar que vai dar essa daqui? Não sei. Derivar essa função é relativamente simples, né? Não quero dizer fácil no sentido de você não tem que pensar para você derivar isso aqui. Mas você consegue, com um pouquinho de técnica, derivar essa função aqui. Agora, encontrar a primitiva é um processo ligeiramente mais complicado que a gente vai aprender aqui ao longo dessa sessão. Uma coisa que acontece também é que às vezes a função não tem nenhuma primitiva, enquanto para derivar é uma coisa assim, existem mais derivadas de funções do que primitivas de funções. Enfim, a gente vai ver isso ao longo desse capítulo. Então vamos focar no seguinte, vamos focar em encontrar primitivas de algumas coisas, as coisas que a gente sabe fazer. Por exemplo, se uma função for uma função polinomial, é fácil encontrar a primitiva dela, né? Por exemplo, se for x elevado a alguma coisa, né? Sei lá, x ao cubo. Que função que eu vou derivar que vai dar x ao cubo? Um de vocês podia chutar, por exemplo, assim, eu acho que é x à quarta. Acho que se eu derivar x à quarta, vai dar x ao cubo. Mas, bom, pensa, se eu derivar x à quarta, não dá x ao cubo, né? Dá 4x ao cubo, certo? Então, o que eu preciso fazer para encontrar a primitiva de x ao cubo? Deixa eu dar a resposta e aí vocês entendem o porquê, né? Primitiva de x ao cubo é essa daqui, ó. X à quarta sobre 4. Por quê? Deriva essa função. Como é que eu derivo x à quarta sobre 4? Bom, para derivar essa função, eu escrevo aqui, deriva. Fica 4x ao cubo sobre 4, né? Porque isso aqui é 1/4 vezes x ao cubo. Escrever assim talvez fique mais fácil de entender. É um número vezes uma função. Então, para eu derivar isso daqui, é esse número vezes a derivada dessa função. A derivada dessa função é isso aqui. Eu corto esse 4 com esse 4 e dá x ao cubo, certo? Então, a primitiva de x ao cubo é isso daqui. X à quarta sobre 4. Em geral, a primitiva de x elevado a n, onde n é uma constante qualquer, a primitiva é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, concorda? É basicamente isso que a gente fez aqui. Para encontrar primitivas de uma função polinomial, é fácil, né? É o processo inverso de derivar, né? Da exponencial, né? E elevado a x. Que função que eu derivo que vai dar e elevado a x? Que função que eu derivo que vai dar e elevado a x? A própria e elevado a x, né? Essa aqui é a função, essa aqui é a primitiva.
Nota o seguinte, né? Todo momento eu falei, essa aqui é a primitiva. O certo seria falar assim, essa aqui é a primitiva, né? Mais geral de todas. Uma constante aqui, né? Da mesma maneira aqui, né? Primitiva aqui, posso sempre somar uma constante aqui que não vai fazer diferença nenhuma, né? Essa constante aqui deixa essa função ligeiramente mais geral, né? Porque não precisa ser mais zero, né? Ou seja, esquecendo essa constante. Qualquer constante que eu somo aqui, deriva essa função, vai dar essa. Concorda? É óbvio isso aqui? Ó, se eu derivar essa função, fica o quê? É 1 sobre n mais 1. Deriva isso aqui, fica n mais 1, que multiplica x elevado a n, mais a derivada de c, que é zero. Então, corto n mais 1 com n mais 1, fica x elevado a n. Ou seja, se eu derivar essa função, dá essa. Ou seja, essa aqui é uma primitiva dessa daqui. Basicamente é isso. Tá bom? Eu não pretendo prolongar muito esse papo aqui, não. Primitiva é uma função que você deriva e dá a função que você está buscando a primitiva, certo? Quem que é a primitiva de 2x? É aquela função que eu vou derivar e vai dar 2x. Ou seja, x ao quadrado é uma das primitivas de 2x. X ao quadrado mais 1 é outra primitiva de 2x. X ao quadrado mais 2 é outra primitiva de 2x. X ao quadrado mais π é outra primitiva de 2x. X ao quadrado mais c é a maneira mais geral de se escrever a primitiva de 2x. Okay? É uma função. Tá bom? Então, dei uma lida na seção 4.9, mas eu não sugiro ficar muito tempo nela, não. Resumidamente, é isso que eu acabei de falar, né? A primitiva de uma função é uma outra função. E é importante pensar nisso, tá bom? É uma outra função. Na próxima aula, a gente vai conversar o porquê que a gente estava falando de primitiva e entender começar a entender geometricamente essas coisas para depois começar a falar de integral. Então tá bom, essa sessão é só isso. Entender que primitiva de uma outra função, a primitiva de uma função é uma outra função. A primitiva de uma função f minúsculo é uma função que a gente chama de f maiúsculo, tá bom? Mas é só uma notação.